TV comunitária, canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcrio.org.br. Núcleo Sindical, hoje trazendo aqui mais uma vez Fernando Siqueira, engenheiro de petróleo, dirigente também da EPERT, ex-presidente, vice-presidente atualmente, né, Fernando? Também do Clube de Engenharia. Fernando, seja bem-vindo e obrigado por acceder aqui ao nosso convite de... Eu que agradeço a oportunidade aí. Me trazer alguns esclarecimentos. Podemos começar com cenários? O cenário internacional, Fernando, como é que você está vendo hoje o mundo, sobretudo sobre a ótica, a leitura que você faz como ninguém, que é envolvendo o setor energético, né? O mundo é movido por energia. Exatamente, Soriano. Nós temos hoje, na geopolítica do petróleo, uma coisa muito complicada, né? Porque os países desenvolvidos não têm reservas de petróleo e são extremamente dependentes dele, né? Para você ter ideia, o petróleo é o energético mais eficiente de todos. Ele tem uma relação energética de 100 para 1 no Oriente Médio, né? Ou seja, você gasta uma unidade de energia e recupera 100. Na média mundial é 60 para 1. E o carvão, que é o segundo colocado, tem uma relação de 9 para 1, ou seja, muito abaixo. Então o petróleo é extremamente importante, porque é o energético mais eficiente, é também fundamental na petroquímica, porque 90% do que nós usamos no dia a dia, telefones, computadores, todos vêm derivados do petróleo, e é responsável por 93% do transporte mundial de pessoas e alimentos e produtos. Então, nós vemos aí que desde a Primeira Guerra Mundial, todas elas foram provocadas na luta pelo petróleo. E com isso, sobra para os países subdesenvolvidos uma série de percalços, né, que fazem guerra na Líbia, na Síria, no Iraque. Tudo isso tem por trás a questão petróleo. Então, nós temos, além dos países estarem numa situação difícil, porque a energia é fundamental para movê-los, nós temos também o cartel internacional do petróleo, que é formado pelas grandes empresas, a maior delas é a ExxonMobil, né? E essas empresas que no passado dominaram 90% das reservas mundiais, hoje tem menos... Sete Irmãs, né? Ela é chamada Sete Irmãs, agora elas estão se fundindo pelo fato de terem menos de 5% das reservas mundiais e estarem fadadas a desaparecer. Então elas começam a perseguir os países que têm petróleo, né? E o Brasil, que descobriu o pré-sal, que segundo 2 geólogos da UERJ, tem uma reserva da ordem de 190 bilhões de barris, portanto, a terceira reserva mundial. O Brasil está sob uma pressão intensa desses adversários, dessas pessoas que necessitam do petróleo e não têm as reservas que deveriam, né? Então, por exemplo, quando o pré-sal foi anunciado em 2007, o presidente Bush deslocou a 4ª Frota Naval para o Atlântico Sul, sob o pretexto de proteger aquela área. O Atlântico Sul tem Brasil e Argentina. Como a Argentina já havia desnacionalizado seu petróleo, a 4ª Frota veio para proteger, entre aspas, o pré-sal para os Estados Unidos, claro. Fernando, você falava das Sete Irmãs que foram diminuindo em termos de significação de controle das reservas no mundo. Como não existe espaço vazio, quem ocupou esse espaço? Você falava, inclusive, da Arábia Saudita, que tem a Aramco, né? Essas empresas são estatais e, ou seja, a tendência do mundo, desde que ele começa a perceber
a perversidade, o mal que essas empresas estruturais internacionais faziam a seus povos, começaram a estatizar o seu petróleo, a encampar, como veio acontecer no Brasil e Venezuela. É isso. É isso. Hoje as irmãs do petróleo são praticamente estatais, né? Uhum. Você tem a Aramco da Arábia Saudita, tem a NIOC do Irã, tem a INOC do Iraque, tem a PDVSA da Venezuela, que por sinal a Venezuela tem a maior reserva do mundo, em 300 bilhões de barris, e é por isso que o Maduro está sendo o tempo todo atacado, né, por diversas formas. Então, as empresas, os governos perceberam a importância estratégica do petróleo e começaram então a fazer empresas estatais para controlá-lo. E aí eu sempre cito, Soriano, o exemplo prodigioso, né, que a Noruega fez. A Noruega era o segundo país mais pobre da Europa na década de 70, até a década de 70, descobriu petróleo no Mar do Norte, criou uma estatal, Statoil, para administrá-lo, usou a renda do petróleo para desenvolver o país, tecnológica e geral, em termos gerais, e o país se tornou o país mais desenvolvido do planeta, sendo o melhor índice de desenvolvimento humano dos últimos 5 anos. Então a Noruega ainda tem um fundo soberano, né, que a sobra do petróleo eles guardam num fundo soberano, que já atingiu a 900 bilhões de euros. E, então, para quando o petróleo acabar, os noruegueses continuar com uma boa qualidade de vida. Então a Noruega fez uma reserva de mercado para vender equipamento norueguês, incentivou a engenharia e hoje ela tem a melhor bem-estar social, melhor engenharia, melhor educação, melhor saúde, tudo isso com petróleo. E a Nigéria, que descobriu na mesma época uma reserva maior que a Noruega, entregou para a Shell, uma das irmãs do cartel, e hoje está na beira de uma guerra civil porque está na miséria. A mesma coisa Angola, Gabão. Então quem entregou o petróleo para a multinacional explorar está na miséria. Quem fez uma estatal e colocou a serviço do povo, como a Noruega, se tornou o país mais desenvolvido do mundo. Então nós temos hoje uma opção com o pré-sal. Ou a gente se torna uma grande Noruega, que a nossa reserva é muito maior, ou a gente se conforma em ser uma Nigéria. Então esse é que a população brasileira tem que se conscientizar. Fernando, nós tivemos um momento em que é descoberto o petróleo. Você fala de 2007, né? E o governo Lula tomou uma atitude de mudar o marco regulatório e estabeleceu aquelas zonas estratégicas, né, onde havia o pré-sal, em que a forma de leilão seria não mais de... seria partilha, né? Essa partilha caiu a partir do golpe? Ou houve golpe para tomar o petróleo para o Brasil? Foi um dos motivos do golpe? Como é que você vê isso? Com certeza. Quando o pré-sal foi descoberto, o Lula criou um grupo de trabalho para fazer um novo marco regulatório, porque a lei do Fernando Henrique de 1997, a 9478, dá todo o petróleo para quem descobre, e o país fica com 10% de royalties e 20% de impostos. 30% em dinheiro, enquanto no mundo os países que exportam petróleo ficam com 82% em média do petróleo que é produzido, seja por empresa estrangeira ou por empresa própria, mas o governo fica com uma média de 82%. Nós ficávamos com 30%. Então, quando o pré-sal foi descoberto, o Lula resolveu mudar isso e fez um grupo de trabalho para fazer um novo marco regulatório. E fez chamando os estudantes, a sociedade civil, para discutir isso, né? Exatamente. Eu me lembro que a IPET teve uma ação maravilhosa, sindicatos, junto ao Congresso Nacional, apresentando... Isso. Então, esse grupo de trabalho apresentou 4 propostas, né, sendo uma delas a lei de partilha de produção.
que aí retoma a propriedade do petróleo para a União e a empresa que for produzi-lo ganha o leilão aquela que oferecer um maior percentual de óleo lucro para a União, ou seja, você tira o royalty, tira o custo de produção, o que sobrar você divide com o governo, e quem der o maior percentual ganha o leilão. Então, com isso, melhorou bastante. Agora, houve uma falha aí, que eles não estabeleceram um percentual mínimo. Nós tentamos colocar um percentual mínimo na época, que era 60%, e não conseguimos. Então, hoje, a Agência Nacional de Petróleo está leiloando os campos do pré-sal, colocando percentuais de 7% para o governo. A sorte é que nos últimos leilões, no quinto leilão, por exemplo, as empresas, teve uma certa concorrência, as empresas ofereceram 75%. Mas a ANP colocou 7%. A Agência Nacional de Petróleo foi criada para proteger a sociedade, mas ela só trabalha para as multinacionais. É uma empresa de um entreguismo fantástico, né? Então, os últimos leilões do pré-sal, o segundo, terceiro, o quarto e o quinto, os percentuais colocados pela Agência Nacional de Petróleo foram muito baixos. Então, no terceiro leilão, por exemplo, a Shell arrematou uma área oferecendo 22% para o governo. E agora, no quinto leilão, as áreas chegaram a 75%. Então, isso tudo mostra que nossas instituições não defendem o povo nem a nação brasileira. Nós tivemos aí, em 2000 a 2003, o Pedro Parente foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Nesse período, ele tentou... Ministro do apagão. Ele era ministro da Casa Civil, foi até ministro do apagão e depois era também presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Então, nessa época, ele e o Rastul fizeram um programa de desnacionalização da empresa e chegaram até a mudar o nome para Petrobras. Na época, nós denunciamos isso na imprensa, deu uma repercussão muito grande e acabou voltando atrás. Mas agora, no governo Temer, segundo o Greenwald, aquele jornalista que denunciou a espionagem, o Temer, quando assumiu, foi para os Estados Unidos negociar com a cúpula do governo americano a entrega das nossas riquezas. Então ele voltou, nomeou Parente para a Petrobras. O Parente fez um processo de desmonte da companhia e vendeu um monte de ativos, gerando um prejuízo da ordem de 200 bilhões, segundo nós calculamos, né, para a companhia. Por exemplo, ele vendeu a malha de gasodutos do Sudeste, a Nova Transportadora do Sudeste, que é uma malha de gasoduto que transporta o gás do pré-sal, e vendeu por um preço irrisório para uma empresa canadense, Brookfield, que no passado se chamava Brascan, e que na década de 90 a Brascan vendeu para o governo a Eletropaulo e a Light por 1,6 bilhão no último ano da concessão. Quer dizer, ela passaria de graça para o governo, que acabava a concessão, e ela conseguiu vender por 1,5 bilhão de dólares. Então, essa mesma empresa, que tem alguns problemas de corrupção no mundo todo, assumiu uma malha de gasodutos extremamente importante, extremamente estratégica para o Brasil, porque escoa o gás do pré-sal, né? Então, só nessa venda, a Petrobras vai alugar, vendeu e vai alugar. Então, a Petrobras vai perder 3 bilhões por ano. Então, você tem um contrato de 20 anos, são 60 bilhões que ela vai perder. Depois vendeu o campo de Carcará, que é o melhor campo do pré-sal. O Carcará
tem uma reserva da ordem de 3 bilhões de barris e podemos ser mais do que isso, podemos chegar a 6. Pois bem, a Petrobras tinha 66%, que dá mais ou menos 2 bilhões de barris. E a Petrobras vendeu isso por 2 bilhões e meio. Ou seja, sai a $1,25 por barril. É um negócio absurdo. Então, nós temos uma ação aí na justiça para anular isso, mas tem uma venda também muito grave, que foi a venda da Liquigás. A Liquigás, a Petrobras entrou no mercado, que é o mercado de GLP, é o gás de cozinha, que 90% dos brasileiros... Também botijões, né? Exato. Isso. Então, o governo vendeu essa empresa para o Grupo Ultrapar. O Grupo Ultrapar é onde o senhor Ivan Monteiro, atual presidente da Petrobras, representava o Banco do Brasil e chegou à presidência do Conselho de Administração da Ultrapar. Veio do Conselho de Administração da Ultrapar para a Petrobras e vendeu a Liquigás para o Grupo Ultrapar. Para você ter uma ideia, a Liquigás é uma excelente geradora de caixa, é uma geração até perniciosa. Por quê? Porque a Petrobras, que explora, produz, transporta e refina o petróleo para obter o GLP, fica com 32% do preço final do botijão. A distribuidora, que é um atravessador, fica com 50%, Soriano. Isso é uma taxa imoral, é uma exploração de um produto extremamente social, né? É uma ofensa à economia popular você ter uma distribuidora ganhando esse absurdo em cima da população pobre. Eu falei com o presidente Ivan para reduzir 35% no preço do botijão. Aí ele me disse que não pode, senão os concorrentes vão processá-lo. Mas o fato é que a Petrobras vendeu essa empresa e, felizmente, o CAD, Conselho de Administração e Defesa da Economia, anulou a venda porque gerou um monopólio. A Ultrapar tem 48% do mercado, aproximadamente, com mais 35% da Petrobras, ficava com quase 100%. Né? Então, o CAD anulou essa venda, felizmente, e nós agora estamos fazendo uma campanha denunciando isso no Congresso Nacional, que essa margem de lucro é inexplicável, inaceitável, porque explora a população carente, né, que usa esse gás para cozinhar seus alimentos. Então, o Pedro Parente vendeu essas empresas. Né, ativos da Petrobras, inclusive falava-se em vender, ele não conseguiu, porque a EPET, sindicatos, federações, obstacularam, fizeram ações judiciais. O caixa da Petrobras que era a BR, né? Não, a Liquigás dá mais caixa ainda, porque a BR e a Liquigás são as duas. As duas. E ele queria vender a BR, não vendeu porque nós, movimentos sociais, entramos na justiça e tal, mas ele ainda vendeu uma parte. Então, mas o Pedro Parente, mesmo lá atrás, a EPET, instituições essas que eu citei, fizeram ações em que até hoje ele responde, né? Responde. Também. Está no STJ uma ação que ele fez uma troca de ativos perniciosa lá no Rio Grande do Sul. Nós entramos com a ação e essa ação está no STJ e ele é um dos citados na ação, né? Mas eu acho interessante, você telespectador, atente bem. O Temer foi eleito no palanque exatamente com um discurso e com uma programação exatamente contrária dessa, que é do PSDB e DEM. O PSDB assume o governo com o Temer e coloca Pedro Parente, que é também tucano, né? É tucano, né? E política de preços, Fernando. Eu já estou mais do que convencido e eu queria aproveitar esse ensejo, chamei a atenção aí, agradecimento ao telespectador que nos assiste com a sua atenção. Nós estamos no ar por causa também da participação do querido Max Figueiredo, ele que nos filma, nos edita
diretor também de um programa aqui, Circuito Carioca, depois de meia-noite, segundas-feiras. Fernando, políticas de preço da Petrobras. Porque há quem diga que Pedro Parente caiu, não foi por causa dessas corrupções todas, anteriores e presentes, mas foi porque ele se enrolou todo na política de preço, né, que vem a desaguar na greve dos caminhoneiros, que ninguém aguentava mais. A política de preço fez parte do processo dele de desmontar a Petrobras. O que ele fez? Ele colocou o preço dos derivados na refinaria acima do preço internacional. Tanto é que, quando você importa um derivado, você tem o custo de internação, tem seguro, transporte. Ainda assim, ficou vantajoso para os importadores. E aí a Petrobras ficou com uma ociosidade nas refinarias de 25%. Nossa. Perdeu o mercado. E passou a importar aquilo que a gente era exportador, né? E passamos a exportar mais petróleo bruto e importar derivados. E aí os concorrentes importaram derivados e a Petrobras ficou com as refinarias ociosas. De janeiro a setembro de 2017, ela teve um prejuízo de 7 bilhões e meio com essa perda de mercado. Mas qual era o objetivo do Parente? Dentro do processo de desmonte e desnacionalização da Petrobras, ele queria, primeiro, jogar a empresa contra a opinião pública. Então, uma das razões é você subir o preço do combustível, claro. Que aí bate no bolso, o pessoal se revolta. Segundo ponto, melhorar o rendimento dos refinadores americanos. Por exemplo, a importação de diesel impactava 41% na importação total dos Estados Unidos. Passou para 82%. Então os refinadores americanos começaram a ganhar rios de dinheiro exportando diesel para nós. E por último, como ele pretendia vender a Petrobras para a empresa estrangeira, a empresa que comprasse já ia pegar um mercado prontinho para ela. Ela podia baixar um pouco o preço e aí passava como mocinha da história, né? Olha, quando era a Petrobras o preço era altíssimo, agora nós estamos comprando por um preço muito melhor, batendo palma para a privatização. Então as intenções do Parente, a meu ver, foram essas, quer dizer, prosseguir no desmonte da Petrobras, jogando-a contra a opinião pública. Nós fizemos uma palestra lá no Senado, há um mês atrás, onde nós mostramos que a Petrobras, o governo não precisava dar subsídio ao diesel, porque a Petrobras produz o diesel por 93 centavos por litro e estava vendendo a 2,30. Entendi. Para dizer, um lucro de 150%. E aí, depois da greve dos caminhoneiros, passou para 2,03. Ainda é um lucro de 118%. E a Petrobras não precisa disso para o sofrimento da nação, porque o combustível é um gerador de aumento de preço. Se aumenta o diesel, aumenta toda a cadeia. Então, o seu Parente fez isso, quer dizer, não foi a Petrobras que subiu os preços, foram os seus controladores, foi o seu Pedro Parente que pretendia desmontar a empresa. Então nós mostramos que a Petrobras podia bancar a redução de 46 centavos, que a Petrobras podia reduzir o preço do GLP, que é um combustível extremamente social, tem dever e obrigação de dar um preço muito menor para os consumidores brasileiros, mas não está fazendo isso porque a direção da empresa não tem essa visão social nem estratégica da companhia. Tem uma visão puramente financista. Mas teve também um enorme prejuízo que a Petrobras fez, aliás, advém do Fernando Henrique ter aberto o monopólio, né, ter quebrado o monopólio e vendido ações para a Bolsa de Nova York, que permitiu ações judiciais, que o Pedro Parente foi lá nos Estados Unidos e despejou bilhões de dólares. Como é que foi esse momento, que era para cessar as ações, né? Quando o Parente, em 2001, estava no processo de privatização da Petrobras,
ele vendeu, junto com o Rastool, 36% das ações da companhia na Bolsa de Nova York por 5 bilhões de dólares. E valia mais de 100, segundo nós calculamos na IPET. Então, esse pessoal que comprou esses 36% agora entrou com ação, e antes que a ação fosse decidida, o parente espontaneamente foi lá e pagou 11,3 bilhões sem que a ação tivesse sido concluída. Quer dizer... Fernando, uma pergunta que não... agradeço aí esses esclarecimentos. Você é um homem de partido, inclusive filiado ao Partido Pátria Livre. Uns 2 minutos sobre essa análise das eleições. Você está apoiando o filho do presidente João Goulart, Vicente, e o que fazer para a gente segurar o que for possível nesse momento aí de incertezas? Essa é uma boa pergunta, levaria mais tempo, mas vou tentar resumir em 2 minutos. Nós estamos com pouca chance de mudar o sistema eleitoral brasileiro. Por quê? Porque o fundo partidário, que financia os partidos, é extremamente desigual. Por exemplo, o MDB, o PT, recebe da ordem de 200 milhões de reais. O Pátria Livre recebe 900 mil. O tempo de televisão do Alckmin vai ser 40% do total. Ele é citado 11 vezes por dia. E o Pátria Livre 1 vez a cada 5 dias. E isso daí, Soriano, o absurdo é que isso é feito em cima do número de deputados de cada partido. E os partidos principais estão recebendo mais dinheiro, têm os seus deputados eleitos pela corrupção. Então você se baseia no número de deputados eleitos pela corrupção para dirigir os recursos de tempo e de fundo partidário para os partidos. Isso é uma aberração que a gente precisa corrigir. Senão você não vai conseguir nunca mudar isso. O meu candidato, João Goulart, é um dos melhores candidatos. É um filho de um presidente, tem uma experiência, trabalhava junto com o pai. O João Goulart propôs uma reforma de base no país que seria uma coisa espetacular, por isso foi derrubado. Então, João Goulart Filho tem uma excelente postura nacionalista, tem programa de governo, mas não tem chance, porque não tem dinheiro e nem tempo para aparecer. Então, nós estamos vendo hoje os partidos mais corruptos estarem com chance de continuar a ser eleitos deputados, senadores. Então, o meu apelo para as pessoas é: procurem votar em candidato a deputado e senador, em pessoas que vocês saibam que são pessoas sérias, honestas e trabalhadoras, porque senão a gente não muda esse país. Os partidos estão lá no Congresso, eles que fazem as leis para eles mesmos. Se a gente deixar, eles vão se perpetuar no poder. Eu queria só terminar dizendo o seguinte: eu fui candidato e as pessoas diziam para mim: olha, Fernando, você é o melhor candidato, é um excelente candidato, mas não tem chance nenhuma. Aí votava no Eduardo Cunha e outros picaretos. Quer dizer, vamos parar com essa ideia de querer não perder o voto. Votem em candidatos que vocês saibam que é bom. Não se preocupem em perder voto, porque senão você perde de qualquer jeito. Maravilha. Fernando, o Núcleo Sindical agradece você, agradece ao telespectador e telespectador pela audiência. tvcrio.org.br, transmitindo também online.